Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo. Hoje a gente vai trabalhar num assunto completamente diferente de todos os que a gente já conversou até o momento: leitura e escrita em arquivos no Python. Então, para isso, a gente vai criar um novo projeto que vai se chamar Leitura Escrita. Vou aqui então para o nosso PyCharm. Eu já estou naquela tela que aparece quando a gente fecha todos os projetos. Então, eu vou aqui em New Project e vou botar o nome ali, Leitura Escrita. E ele vai começar a criar o nosso projeto. Enquanto o PyCharm vai criando, vamos bater um papo sobre esse tema de hoje, leitura e escrita em arquivos. É importante sabermos trabalhar com leitura e escrita em arquivos. Podemos ter um projeto onde um ou mais dados manipulados pelo Python sejam lidos ou escritos em um determinado arquivo TXT, por exemplo. Isso permite que dados externos sejam inseridos e manipulados diretamente consultando um arquivo, o que pode ser útil em diversas situações. Normalmente, o desenvolvedor escolhe trabalhar lendo ou escrevendo de arquivos externos quando uma determinada configuração pode ser alterada pelo usuário ou um dado precisa ser salvo e, em outro momento bem posterior, ser acessado novamente. Então, veja bem, se a gente comparar tudo que a gente já fez até agora, a gente consegue perceber que a gente salva os valores temporariamente, vamos chamar assim, em variáveis. E essas variáveis, sempre que você, por exemplo, fecha o projeto, fecha o arquivo Python, elas obviamente são zeradas, ou seja, os seus conteúdos se apagam, né? Eles só ficam ali enquanto a gente está manipulando aquele arquivo. E se eu quisesse realmente fechar o PyCharm e daqui a um tempo abrir de novo e ter uma informação que eu fiz anteriormente se mantendo salva, né? Um dos recursos é salvar esse conteúdo num arquivo. Existem outros recursos além disso, tá? Se você já tem mais algum conhecimento de programação, você também sabe que existe uma outra área gigante no desenvolvimento chamada banco de dados, né? E a gente, obviamente, também pode atrelar um banco de dados ao Python. Mas aqui o nosso assunto do momento é para salvar informações pequenas, informações rápidas, algo que realmente não seja necessário um banco de dados só para isso. Então, para muitos casos, você poderia utilizar o banco de dados, mas provavelmente um arquivo salvaria a necessidade que você tem, tá bom? Opa, esbarrei aqui, deixa eu voltar. Então, é importante você também ter esse conhecimento de leitura e escrita em arquivos. Um outro ponto que foi apresentado aqui, né, é em relação a configurações, né? Então, normalmente, quando você tem um software que você está elaborando aí, por exemplo, em Python, né, isso depois vai ser entregue a um usuário, e ele vai ter a opção de realizar alguma determinada configuração que ele pode alterar a qualquer momento, pode ser interessante que as opções que ele escolha fiquem salvas em um arquivo como esse, justamente para toda vez que o software iniciar, ele vai lá e dá uma consultada nesse arquivo e ali está tudo que o usuário quer, da forma como ele configurou, e o software então se carrega, se inicia da forma que o usuário planejou, né? Então, esse tipo de situação também acontece para a utilização de arquivos. Então, vamos conversar, vamos fazer algumas coisas a respeito disso, né? Vou te apresentar primeiro a função open. É um comando em Python, é uma função mesmo em Python, open, que ela permite abrir um arquivo para leitura ou para escrita. E é importante ressaltar que é possível até mesmo criar ou sobrescrever um arquivo já usando essa função open. Essa função ela trabalha sempre recebendo dois parâmetros ali na área dos parênteses do open, né? Um é o nome do arquivo que você vai manipular, e aí você vai depois vai colocar uma vírgula e vai vir um outro parâmetro que é uma letra. E essa letra pode ser W, A ou C. Você vai usar W para escrita, onde você nesse momento pode estar criando ou mesmo sobrescrevendo um arquivo que já exista com o nome que você apontou. Você pode usar A somente para escrever em um arquivo que já existe, mas você acaba não criando, você só pega o que já está pronto e adapta, né, altera. Ou C apenas para ler, sem alterar nada. Então, são os parâmetros que você vai utilizar juntamente à função open. Bom, eu vou te pedir para a gente criar um projeto, aliás, um arquivo Python chamado exemplo_ior, né, de I/O, input, output. Tá bom?
Nesse nosso vídeo de hoje, eu não vou ficar pedindo para a gente dar pausa no vídeo e digitar e depois voltar não, tá? Eu vou digitando aqui junto com vocês, porque eu montei o material de uma forma diferente aqui, onde a gente deve vir digitando e a cada momento onde tem aqui uma linha sendo puxada para um balão desses azul, a gente deve executar ou interpretar o que o balão está pedindo para a gente fazer nesse momento. Então, se eu pedir para você digitar tudo, para só depois a gente executar, a gente vai perder alguns pontos de observação importantes. Tudo bem? Então, eu vou abrir aqui o nosso PyCharm. Ao mesmo tempo, eu estou numa outra tela que você não enxerga, eu estou olhando o nosso material também, tá bom? Então, tudo que eu estou fazendo aqui está no nosso material, de vez em quando eu troco a tela que você enxerga para você conferir no material também, mas eu estarei ao mesmo tempo manipulando o PyCharm e olhando um segundo monitor que não aparece no vídeo, o mesmo material que a gente trabalha, tá bom? Então, no nosso PyCharm aqui eu vou fechar, ele é um projeto novo, né? Então, vou fechar esse arquivo inicial que aparece, o main.py, e o projeto pediu, o nosso exercício pediu para a gente criar um arquivo chamado exemplo_io. Então, vou clicar com o botão direito no projeto, vou em New, Python File, e vou digitar exemplo_io. Então, já criei o nosso arquivo. E vou começar a digitar aqui conforme está no nosso material, tá bom? Então, vou digitando essas coisinhas aqui, mas eu vou conversando ao mesmo tempo que vou digitando e vou interpretando aqui as ações quando elas forem demandadas para a gente, tudo bem? Vamos fazendo junto. Por favor, faça o seu sempre junto comigo, para que você tenha a prática e isso fique muito melhor compreendido por você, tudo bem? Vamos lá. Então, eu já vou criar uma variável aqui chamada arquivo, onde ela vai receber o retorno dessa nossa função open, que a gente conversou ali. Lembrando que a função open você tem que passar dois parâmetros para ela. O primeiro parâmetro é o nome do arquivo que você quer trabalhar. Eu vou criar um arquivo chamado palavras.txt. Você tem que inserir também a extensão desse arquivo, ok? E um segundo parâmetro é aquela letra que manipula a função open, tudo bem? Ela também vem, entre aspas, eu vou usar o W, que é para escrita e também que permite criar, né, um arquivo aí, tá bom? Então, criei a nossa variável chamada arquivo e ela está manipulando essa função open, onde será criado um arquivo chamado palavras.txt e ele será aberto com a função de escrita, né, porque eu coloquei W ali. Em seguida, eu vou fazer aqui um print, onde eu vou chamar a nossa variável arquivo, tá bom? Eu vou até colocar aqui um comentário, conforme está no nosso material. Mostra nome do arquivo, o modo, que pode ser W, A ou R. E também mostra que ele é UTF-8. O UTF-8 é o padrão de escrita latino, né, que permite o acento, o C cedilha, né, o padrão que o nosso idioma português está inserido é o UTF-8. Isso aí já é automático do Python, tá bom? Então, aqui em seguida, eu já vou manipular nossa variável arquivo com uma outra função chamada write, que é escrever. E nisso você consegue escrever valores no nosso arquivo externo que eu estou manipulando ali, que vai se chamar palavras txt. A primeira palavra que eu vou querer colocar nesse arquivo é banana. A segunda, já vou aqui então usando novamente a função, vai ser melancia. E a terceira vai ser abacate. Somente algumas frutas para a gente compreender o que vai acontecer ali. Em seguida tem uma outra função que eu vou trabalhar em cima da nossa variável arquivo, que é a função close. Close, que significa fechar. Então, muita atenção aqui até o que foi feito agora. Eu estou abrindo um arquivo chamado palavras.txt. A função open, ela abre se o arquivo já existir, mas obviamente tem que ter atrelado a letra W, tá bom? Com open usando W, eu posso abrir um arquivo já existente, ou se ele não existir, eu crio esse arquivo.
E com essa letra W eu estou dizendo que na hora que eu estou abrindo esse arquivo eu tenho a permissão de escrita, de manipular, de alterar valores nesse arquivo. Então na hora que eu executar esse projeto, esse comando vai criar um arquivo chamado palavras.txt, que até agora esse arquivo ainda não existe. Tudo bem? Em seguida eu vou dar um print no arquivo para a gente ver o que vai aparecer aqui no nosso Python, tá bom? Depois disso, serão escritas 3 palavras no nosso arquivo e por último temos a função close que fecha o arquivo. Detalhe, eu abri o arquivo com open e eu também tenho que fechar ele com close, senão ele fica aberto na memória do computador. Isso depois pode trazer alguns problemas aqui para a gente continuar manipulando esse arquivo. Conforme o nosso material, eu estou nesse ponto aqui, ele pede que nesse momento eu execute o nosso projeto e interprete o que vai estar acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui clicar com o botão direito e vou executar. Então, aqui na área de exibição para o usuário, nós tivemos apenas essa linha aqui que apareceu, que ela é resultado do nosso print aqui, tá bom? Então, nesse print, aparece o nome do arquivo, que é palavras.txt, o modo, que no nosso caso é W, conforme a gente mesmo trabalhou aqui em cima, tá bom? Então, temos ali essa estrutura só para a tela do usuário. Mas, vou fechar aqui agora. Olhando aqui um pouco do lado esquerdo, nós temos aqui agora um arquivinho novo, que é o palavras.txt, tá bom? Então, muita atenção. Quando você aperta o play, o que aparece no monitor do usuário é só o resultado desse print aqui. Se nós não tivéssemos esse print, ia dar uma mensagem dizendo que nada foi executado, né? Mas, quando a gente tem a função open e aperta lá o play, né, ele é criado aqui. Então, esse arquivo foi criado, depois foi manipulado com essas 3 escritas aqui e depois foi fechado, mas o arquivo está ali. Então eu posso dar 2 cliques agora nele e olhar como é que ele ficou. Ih, rapaz, ele ficou ali... apareceram as palavras que a gente pediu, né? Elas foram escritas ali dentro, mas o negócio não é tão simples assim, né? Observa que, até voltando aqui o que a gente tinha feito, eu pedi para escrever banana, melancia e abacate e ficou assim, ó, banana, depois melancia e, por último aqui, abacate. Então ele acabou escrevendo sim as 3 palavras que eu pedi, só que elas ficaram juntas, né? Tipo, concatenou tudo. Enfim, ficou uma coisa... né? Vamos ver o que a gente pode fazer com isso aqui, tá bom? Então, ele pediu para a gente executar e olhar como é que ficou o nosso arquivo palavras.txt até o momento. A gente está nesse ponto aqui do nosso primeiro balão. E, enfim, tá lá, as 3 palavras que eu pedi estão lá, né? Tá bom. Então vamos continuar fazendo o que o material está pedindo e seguir depois com a interpretação de tudo, tá? Então depois desse close aqui, a gente volta a abrir o arquivo. Na verdade, ó, ele foi aberto e foi fechado. Então se eu quiser continuar fazendo alguma coisa nele, eu vou precisar reabrir, não é isso? Vamos chamar desse jeito, reabrir. Então eu vou fazer o seguinte, arquivo, de novo, open, do mesmo jeito que foi colocado ali em cima. Eu vou até copiar aqui, para ganhar tempo. Queria ter copiado a linha inteira, né? É uma linha idêntica, tá bom? Então, novamente, eu abri esse arquivo, vamos chamar dessa forma aí. E, em seguida, eu vou fazer somente uma escrita nele, que é a palavra banana. Lembrando que o arquivo foi aberto em modo escrita, né, por conta do nosso W. Então eu posso alterar valores desse arquivo. Então eu vou escrever aqui mais uma vez banana, tá bom? E vou, de novo, encerrar. Vou fechar. Então vou até copiar e colar aqui, para ganhar tempo. Copiei e colei um close novamente. E o material pede novamente que nesse ponto aí desse nosso segundo close, que a gente execute mais uma vez para ver como é que vai ficar lá o nosso arquivo. Então veja bem, se eu não executar, se eu não apertar o play aqui, o arquivo ainda fica do jeito que ele estava antes, tá bom? Não, nada mudou, né? Mas eu preciso executar para que tudo isso seja novamente acionado, vamos chamar dessa forma. Então, vou executar. Aparece aqui mais uma vez o print, o que faz a gente lembrar que ele está de novo executando tudo desde lá de cima. Então ele fez essa parte inicial, escreveu as 3 palavras que eu pedi,
depois fechou, e daí para frente ele abriu novamente e escreveu banana e fechou de novo. Então, como é que ele deve estar esse arquivo agora, né? Vamos olhar ali o palavras. Ih, rapaz, agora só tem banana. Então, vamos tirar algumas conclusões aí do que a gente já fez até agora, né? Eu havia iniciado esse arquivo, escrito nele 3 palavras, depois fechado. E quando eu abro de novo com a função open, usando o parâmetro w, eu, na verdade, eu estou sobrescrevendo. Foi isso que a gente percebeu, né? Porque o que eu tinha antes se apagou e ficou somente o que apareceu, o que eu mandei seria agora, né? Ele não ficou como com as 3 anteriores e mais a nova. Não ficou banana, melancia, abacate, banana. Ele, na verdade, apagou tudo e colocou somente essa última palavra que eu pedi, que foi banana. Então, quando você usa novamente a função open com o parâmetro w, você está sobrescrevendo. É como se ele jogasse fora aquele arquivo inicial palavras.txt e colocasse um novo no lugar, só com esse conteúdo que surgiu aqui. Na verdade, quando eu executei, ele fez tudo de novo. Ele escreveu tudo isso de novo, encerrou, escreveu aqui novamente, iniciou novamente, na verdade, apagando tudo, e escreveu só banana, né? Então o arquivo palavras agora ficou só com uma palavra, que foi banana, tá bom? Então, essa é a nossa conclusão até o momento, tá? E aqui tem uma última observação. Sempre feche o arquivo que anteriormente foi aberto com open, né? Feche ele com a função close, tá bom? Então a gente abriu aqui no open, fechamos no close, abrimos novamente, fecha novamente. Foi isso que a gente fez. A gente já fez tudo isso que está até aí. Então, estamos aí manipulando o arquivo, reconhecendo o terreno, como é que as coisas funcionam, né? Parecia mais suave, mas temos um detalhe aí que quando a gente usa a função open com o parâmetro w, se você usar de novo, ele sobrescreve o arquivo que você tinha feito antes. Ele apaga tudo e volta só com o que você fez por último, né? Então, quantas vezes você fizer aí um open com w, todas elas serão sobrescrevendo e apagando o anterior, né? Só vai ficar só a sua última função, sua última ação é que vai ficar de verdade mantida ali naquele arquivo, né? Seguindo aqui, você percebeu que o parâmetro w sobrescreve, né? Isso que a gente está debatendo até aqui, isso já estava até concluído, né? Percebeu também que as palavras ficam concatenadas, fica tudo agarrado uma na outra, né? Então, vamos novamente sobrescrever o nosso arquivo palavras.txt, só que dessa vez com algumas frutas linha a linha. O meu interesse é que não fique tudo agarrado, é que fique separadinho, bem organizado, tá bom? Então eu vou fazer o que está pedindo nesse momento aqui no nosso material. Vamos fazendo juntos, por favor, tá? Então, seguindo aqui, eu vou novamente botar, vou abrir, copiando tudinho aqui para a gente ganhar tempo, que é a mesma linha de iniciação do arquivo com o termo W, tá bom? Depois eu vou escrever nesse arquivo, então vou usar aqui o write, só que eu vou usar, por exemplo, a nossa primeira palavra é banana, só que eu vou botar o famoso contrabarra W. Cadê o meu contrabarra aqui nesse teclado de hoje? Tá aqui. Contrabarra, desculpa, contrabarra N. Falei W, né? Contrabarra N. Atenção, já falamos disso em outras aulas, mas vamos relembrar. Sempre que você está dentro de uma string, dentro de um termo entre aspas, tudo bem que é a string, e utilizar um contrabarra N, isso é interpretado pelo Python como pular linha. Observa até que ele fica numa cor diferente. Ele continua dentro das aspas, mas a cor dele muda, porque isso não é exibido, isso não é um termo normal. Isso é um comando que acontece dentro de uma string. É um comando que a gente chama de escape, tá? Ele foge da string, ele funciona a partir da string, mas com uma ação fora dela, que é pular linha. Então, na verdade, ele vai escrever banana e vai pular linha. É isso que está definindo ali. Eu vou copiar essa linha e colar algumas vezes, porque a gente só vai reescrever algumas frutas. Então é melhor copiar e colar e só vir modificando as frutas, tá bom? Então depois da banana vem a melancia. Melancia. Depois vem o abacate. Depois vem morango. Depois vem abacaxi.
E vou colar mais uma vez aqui, porque agora vem a amora. Então fica banana, melancia, abacate, morango, abacaxi e amora, todos eles com contrabarra N de pular linha. Atenção, é contrabarra, tá? É a barra que é inclinada da esquerda para a direita, né? Não é a barra tradicional que é no sentido no padrão inverso, né? A barra tradicional, que é essa aqui, observa que ela nem muda a cor do texto ali, porque isso não é interpretado como uma sequência de escape, não, tá legal? É a contrabarra, procura ela aí no seu teclado, cada teclado fica numa posição diferente, e dependendo do layout do teclado do seu computador, tá bom? Mas ela existe aí, pode procurar. A minha, eu preciso acionar usando o Alt direito, né, aquele Alt GR, em cima da tecla número 7, enfim. Não é nem padrão dos teclados que a gente conhece, né? Deixa eu pegar um teclado aqui de um outro computador que está aqui ao meu lado. A contrabarra, já está lá do lado da letra Z. É uma tecla que não tem que pressionar Shift nem nada, é só pressionar ela ali. Esse é o padrão mais comum de se encontrar, esse que eu estou falando agora. Mas o computador que eu estou é todo, o teclado dele é fora do padrão mesmo. Seguindo aqui, eu vou fechar, né? Eu havia aberto o arquivo aqui no Open, falta fechar novamente com a nossa função close. E aqui então eu vou novamente executar. Como eu estou aqui de novo com o Open, né, ele vai fazer tudo que tem aqui anteriormente, mas vai sendo sobrescrito, né? E quando eu abrir esse Open que a gente acabou de fazer, de novo ele vai sobrescrever, ou seja, vai apagar tudo que tinha antes para vir com a nossa última escrita, que são essas frutas todas aqui juntos ao contrabarra N. Então, na verdade, o arquivo vai ficar só com isso no fim das contas, né? Vamos executar. Ele só me deu aqui a exibição do print que eu tenho lá no início, mas o arquivo palavras agora ficou assim, ó. Ficou melhor. Então vem logo uma pergunta inicial, né? Mas por que não ficou escrito ali banana contra barra N, melancia contra barra N, né? Por que não ficou desse jeito? Na verdade, o contra barra N, como eu te disse, é um comando, tá bom? Então é um comando que faz o interpretador do Python entender que é para pular linha. Então ele não vai escrever banana contra barra N, ele vai escrever banana e vai pular linha. Ele está interpretando uma ação a partir daquele contra barra N ali. Então a coisa agora ficou um pouco mais interessante, né? E você também já está aprendendo que para colocar uma lista de itens num arquivo, você vai ter que trabalhar com esse nosso contra barra N para seguir a resposta que a gente estava esperando. Senão fica tudo junto, não é muito interessante aquilo que vinha acontecendo até o momento, né? Seguindo aqui então o nosso material. Vamos entender o comportamento do Python na leitura de arquivos agora, tá bom? A gente estava só escrevendo, né? Vamos ler um pouquinho os arquivos para ver como é que a gente entende tudo isso, tá? Continue digitando no arquivo que a gente vem trabalhando, executando e interpretando a cada balão azul do nosso material. Então, como a gente vem fazendo até o momento, né? Eu estou digitando e conversando com vocês, eu vou seguir na mesma linha aqui, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso PyCharm, lá para o arquivo exemplo underline IO ou IO, eu vou aqui seguir com a nossa digitação. Agora vem um comentário que é trabalhando em modo leitura. Então, eu vou manipular mais uma vez a nossa variável arquivo que está recebendo o conteúdo do palavras txt, só que agora eu vou usar a função open, chamando nosso arquivo palavras.txt, porém eu vou usar a letra R, o parâmetro R. E o R, desculpa, aqui fora fazendo um comentário, R ele vem do inglês read, que quer dizer ler, tá bom? Então, modo leitura. Isso quer dizer que eu abro o arquivo, mas não consigo alterar o conteúdo dele, eu somente leio. Isso é interessante, ele se torna, entre aspas, como se fosse um PDF, né? Você consegue ler o arquivo, mas não consegue modificar, tá bom? Não é um PDF não, tá bom? Só estou fazendo uma analogia para a gente entender o comportamento que ele vai ter, tá legal? Então é interessante você entender essa função open com o parâmetro R, porque você vai ter agora a chance de ler o arquivo sem manipular, sem alterar ele, somente capturar dele os valores que estão lá, mas ele vai ficar intacto, vamos chamar desse jeito, né? Então, eu vou fazer aqui um print, onde eu vou chamar a nossa variável arquivo, ponto
a função read, e o material pede que nesse momento a gente já execute. Então, até aqui, ele vai criar e sobrescrever o arquivo várias vezes, né, com tudo que nós temos desde lá de cima. A última vez que ele cria é nesse nosso arquivo aqui, onde ficam essas palavras todas uma sobre a outra, e ele fecha. Depois disso, a gente vai abrir em modo leitura, ou seja, daqui em diante a gente não consegue mais alterar. Então, a gente vai ver o arquivo da última, como ele estava do último momento, mas sem poder alterar esse arquivo. Então ele é de novo aberto pelo Python em modo leitura, que eu dou um print nisso aqui. Será como é que isso, o Python vai me mostrar isso, né? Então vamos executar aqui mais uma vez. Olha, opa, já ficou uma coisa mais interessante, né? Essa linha aqui, relembrando, ela é resultado de um print que está lá no início do mundo aqui no nosso arquivo, que é esse print aqui. E aí depois disso nada mais era escrito na tela do usuário, mas o arquivo estava sendo manipulado lá por trás, né? E no final, nós fizemos aqui um print usando a função read. E olha só, tudo isso agora apareceu na tela do usuário. Que interessante, né? Então eu consigo abrir o arquivo em modo leitura e usar essa função read para trazer isso para a tela do usuário. Eu trouxe isso para cá. O arquivo continua olhando para ele. Ele continua do jeito que estava antes, ele não é modificado depois da última ação que a gente tinha feito antes do modo leitura, né? Então ele fica intacto, mas eu consegui trazer para a tela do usuário o seu conteúdo, e isso é bem legal, né? Porque eu consigo trazer agora valores que estão fora do Python em um arquivo TXT, trouxe isso para a tela do usuário. Isso é uma função, um recurso, vamos chamar assim, importantíssimo que você tem disponível aí para seus futuros programas aí que você vai elaborar com certeza, né? O material, voltando aqui para a gente então para o nosso conteúdo aqui, o material pede então que a gente faça mais uma vez um outro print desse. Então vou copiar e colar aqui embaixo, assim, e pede novamente que a gente execute, né? Tipo, pedindo duas vezes a mesma coisa para a gente entender como seria o comportamento aqui do Python e do PyCharm quando a gente tem essa ação repetida. Então fiz isso, vou executar novamente e caramba, eu achei que fosse aparecer essa lista duas vezes, mas não, né? Essa é a nossa conclusão inicial. Mas não foi muito bem isso que aconteceu, não. Vamos até interpretar um pouco do tudo aqui desde lá de cima para a gente entender como a coisa chegou até aí, né? Foi criado o arquivo, algumas palavras foram escritas, depois a gente fechou e abriu de novo usando o W, e a gente entendeu que ele sobrescreve, né? Tudo que eu tinha antes se apagou e ficou só essa. Depois eu fechei, abri de novo ainda usando o W, e aí coloquei algumas palavras agora até pulando linha de uma para outra, o negócio ficou mais organizado. Fechei. Daí em diante eu abri em modo leitura usando R. O arquivo foi aberto e eu mandei escrever na tela do usuário e ele escreveu. Vamos supor que essa é a primeira escrita que ele fez. E quando eu mandei escrever de novo, se você então olhar tudo que nós tivemos aqui na tela do usuário, ele não escreveu de novo. Então esse segundo print ali, a sensação que está dando é que ele não funcionou, né? Vamos então olhar aqui o material para a gente ver qual foi a explicação que foi dada sobre isso, né? Então aqui ele pediu para a gente executar a segunda vez esse nosso print aqui e pediu para interpretar. E aqui tem um comentário, ó. Percebeu que o conteúdo do palavras TXT não apareceu duas vezes lá na saída do usuário, na tela do monitor do usuário, né? Considere que um arquivo em modo leitura possui um ponteiro de fluxo. Ao abrir o arquivo, esse ponteiro está posicionado lá no início. Ao ler o arquivo, cada vez que você dá um read desse aqui, né, esse ponteiro vai até o final. Então, se você mandar ler novamente, como esse ponteiro já está lá no final, ele não tem mais, ele não vai ler de novo, ele vai ficar, ó, tô lendo do ponto que eu já estou, só que ele já estava no fim, né? É isso que acontece. Então ele fica parado ali, não escreve novamente as mesmas coisas na tela do usuário, não. Ele leu até ali e ficou parado ali. Quando você mandou ele rodar novamente a leitura, ele, já estou aqui, não tem mais nada para baixo, não tem mais nada para ler. É isso que é o comportamento aí do Python, tá? Para voltar ao início do arquivo, a gente vai precisar fechar, né? Vai ter que fazer a função close, né? E depois abrir novamente para poder ler. Então, vamos fazer esse experimento, apesar de não estar desse jeito aqui no material, tá bom? Aqui no material, ele só pediu, deixa eu fechar isso aqui, isso. Ele só vinha aqui colocando um close aqui, deixa eu
Até copiar e colar. Só tinha isso, porque a lógica é, se você abriu, não se esqueça depois de fechar, tá bom? Mas eu vou fazer, deixa eu até executar ele como está, assim, para a gente ver que isso realmente não mudou nada, ele só fechou e a gente não tem essa visão do arquivo sendo fechado, né? Mas vou fazer o seguinte, depois da primeira escrita, eu vou fechar, então vou copiar e colar aqui, ó. E depois vou abrir novamente em modo leitura, deixa eu até botar assim, afastado, escrever o print e fechar de novo. Deixa eu tirar esse espaço daqui também para ficar mais lógico o que a gente está enxergando aqui. Então, eu abri em modo leitura, mandei imprimir na tela do usuário, fechei, depois abri novamente em modo leitura, escrevi na tela do usuário novamente e fechei. Será que dessa vez, então, agora eu vou ter a lista aparecendo 2 vezes? Vamos lá testar isso. Ah, agora o negócio ficou como eu esperava, né? Ele conseguiu escrever a lista 2 vezes. Conclusão que a gente tira disso em cima também do que já foi apresentado pelo nosso material, né? Vamos interpretar que vamos olhar aqui para ele, né? Cada vez que eu abro o arquivo, vamos supor que exista um ponteiro. Então pensa aí, é porque eu não consigo mostrar o meu dedo lá na tela, né? Mas imagina, coloque você o seu dedo lá na tela onde está escrito banana, tá bom? Então esse é o ponteiro. Quando você, antes de banana, né? Quando você abre o arquivo, o ponteiro está lá em banana. Quando a gente bota ali print arquivo.read, o ponteiro então vem lendo tudo e fica ao final ali da última palavra, que no caso é Amora. Ok? Se você nesse momento mandar um print arquivo read novamente, ele já está ali no final, esse ponteiro, depois da Amora, ele gostaria de seguir dali em diante, só que não tem mais nada, então não há uma ação efetiva acontecendo se você der o read 2 vezes seguidas, tá bom? O que eu precisei fazer? Precisei fechar o arquivo, fazer um close para ele, o ponteiro sair de cena, abrir novamente o arquivo, aí o ponteiro volta lá para cima de novo, lá onde está antes da banana, para que eu possa então fazer um outro read, para que tudo isso seja lido novamente e ele volte, depois de ler, obviamente, ficar até o fim, ficar na parte final do arquivo. Então essa é a ação que esse ponteiro que a gente tem que imaginar aí faz quando a gente está manipulando o arquivo, tá bom? Eu vou voltar aqui para o nosso texto, do nosso código aqui, mas vou deixar ele conforme está no material, tá bom? No material nós temos arquivo open, depois um print, não tem esse fecha e abre aqui, só tem seguido um outro print e o close. Então, o material está desse jeito. Deixa eu só dar uma afastada aqui para ficar assim. E a conclusão que a gente tirou foi que a cada vez que nós abrimos e lemos, ele já vai para o fim esse ponteiro. Não dá para retornar, a não ser que você feche e abra novamente o arquivo. Tá bom? Seguindo aqui, então, com o andamento do nosso assunto, vamos entender o comportamento do Python na leitura de arquivos linha a linha. Crie um novo arquivo Python chamado exemplo_io2. Continuaremos na leitura do mesmo arquivo palavras.txt. Repara que o palavras.txt é um arquivo solto, né? Então eu posso ter vários arquivos em Python manipulando esse palavras.txt. Basta que você abra o arquivo definidamente ali certinho, tá bom? Então vamos fazer o que o nosso material está pedindo aqui, ó. Vou criar então, ó, botão direito no projeto leitura escrita, botão direito nele, new Python file. O nome desse arquivo agora é exemplo_io2, tá bom? Nesse arquivo que está vazio, a gente vai colocar o seguinte assunto aqui. Vou colocar aqui que eu estou trabalhando em modo de leitura. Então eu vou abrir a variável, criar a variável arquivo, onde nessa variável vai ser atrelada a função open, abrindo palavras.txt no modo R, no modo read, tá bom? Lembrando aqui que R é o modo de leitura. Muito bem, arquivo aberto. Só que agora eu vou botar um outro comentário te dizendo o seguinte: usando uma estrutura de repetição, um laço, né, que a gente já conhece aí de aulas anteriores, para ler
Eita. Para ler, agora sim, todas as linhas. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um for, já conhecemos aí. Vamos criar uma variável chamada linha, e ela vai percorrer a nossa variável arquivo, né? Então, lembrando novamente a lógica do for, né? Esse for vai rastrear a nossa variável arquivo, e a cada volta que ele faz, a cada vez que ele retorna esse rastreamento no arquivo, ele está salvando o valor que ele encontra na nossa variável linha que eu acabei de criar. Então, deixa eu até te falar isso por aqui, tá? Ele vai ler linha por linha. Então, ele vai abrir o arquivo palavras.txt. Na primeira volta que ele tem, ele lê banana e traz essa palavra para a variável linha. É isso que ele vai fazer. Aí o for vai fazer, depois disso, todas as ações que eu mandar ele fazer aqui internamente. Quando acabar, ele volta para buscar a próxima palavra, a próxima linha daquilo ali, que no caso é melancia. Ele vai pegar essa palavra e vai salvar na variável linha. Então, a cada volta que ele fizer, ele vai buscar uma palavrinha do nosso arquivo e trazer para a variável linha. É isso. Dentro do for, então aqui eu vou criar um print, onde eu vou escrever o seguinte na tela do usuário. Linha, vou botar com L maiúsculo para ficar igualzinho o material. Agora meu tecladinho. Linha, agora sim. Linha capturada. E eu vou concatenar com a nossa variável linha, tá bom? Então, ele vai escrever na tela linha capturada, concatenando com o valor da variável linha. Então, quando for a primeira volta, ele vai escrever banana, por exemplo. Então, vai escrever linha capturada, banana, e assim vai fazendo. Depois do fim do for, ou seja, encostei novamente aqui o nosso cursor na margem, eu vou fechar o arquivo, né? Arquivo.close. Então, atenção, posso deixar um espaço aqui para ficar mais claro isso, né? Isso. Então, olha o que foi feito aqui, ó. O arquivo foi aberto em modo leitura, depois foi trabalhado um for para rastrear ele linha por linha, trazer cada linha dele para a nossa variável linha e exibir isso na tela do usuário de uma forma um pouco mais organizada, né? Vamos chamar assim. Quando esse for percorrer tudinho e acabar, eu fecho o arquivo. É isso que vai acontecer. Nosso material pediu para, nesse momento, a gente executar e ver a ação, tá bom? Então, vou dar o botão direito aqui, run exemplo underline io2. E olha só, apareceu assim, tá bom? Linha capturada, banana, aí a próxima volta do for, né? Linha capturada, melancia, e foi até a última, olhando aqui no nosso arquivo, né? Que é a Amora, a última. Então, ele foi trazendo aqui até a Amora, tá bom? Deixa eu voltar aqui no nosso material para ler um comentário que está aqui, que eu sei que você percebeu isso aqui na nossa exibição, né? É bom lembrar que as palavras estão salvas lá no nosso arquivo com _n no final. O arquivo em si não mostra para a gente o palavras.txt. Quando a gente abre ali no PyCharm, ele não está mostrando o _n, mas foi pulado uma linha ali, então ali existe um _n. E o nosso comando print, agora você deve forçar um pouco a memória aí, porque lá na nossa aula 1, se não estou enganado, foi na 1 ou na 2 no máximo, eu bati um papo sobre recursos do comando print. E a gente percebeu que o print também pula uma linha. Então, é automático o print pular uma linha, a não ser que você faça uso de comandos que mantenham a ação na mesma linha. Se você não fizer nada, botar só o print puro, ele vai escrever alguma coisa e vai pular uma linha. Então, o arquivo já está com as palavras mandando pular uma linha, e o print também manda pular uma. Então é por isso que a gente teve como resultado aqui a exibição de uma palavra e duas linhas puladas para depois vir a outra, né? Uma linha é pulada pelo _n e a outra é pulada pelo próprio print, que a gente tem isso no comando, tá bom? Então é por isso que a resposta exibida ficou desse jeito aqui, né? Por isso que ficou assim, tá bom? É isso. Seguindo aqui o nosso material, vamos entender o comportamento do Python aqui na leitura de arquivos linha a linha. A gente já está fazendo isso, né?
e continuando digitando no nosso exemplo underline IO2. Então eu vou continuar a escrita do que temos aqui no nosso material, tá bom? Então depois aqui desse close, eu vou até copiar isso aqui, copiar com comentário em tudo, porque repete isso tudo no material, tá bom? Então ele abre mais uma vez em modo leitura, e aqui depois eu tenho outras ações diferenciadas. Eu tenho uma que é lendo apenas uma linha lá do nosso arquivo. Eu não queria ler ele inteiro, eu queria uma linha específica. Então eu vou criar uma variável chamada linha, e existe um recurso, uma função que eu posso usar na nossa variável arquivo, que se chama readLine, que é ler linha, tá bom? Então ele vai ler uma linha e vai salvar nessa variável aqui que eu estou trabalhando, chamada linha. Depois eu vou exibir com a seguinte frase: única linha capturada. E vou concatenar com a nossa variável linha. O material pediu para, nesse ponto, a gente executar e ver o resultado disso. Então, vamos lá. Olha, eu tinha essa exibição aqui, que era do nosso for, tá bom? Depois do for, o arquivo foi fechado e reaberto. Então, o ponteiro, lembra disso, volta lá para cima, tá bom? E aí eu fiz somente uso de um readLine, salvei nessa variável linha e exibi. E aí, desculpa, estava selecionado, mas era daqui para cima o for, né? Aqui aparece única linha capturada, e ele trouxe então banana, que é a nossa primeira palavra lá do palavras txt, né? Então, quando eu fechei e abri o arquivo, o ponteiro voltou lá para o início e eu fiz só um readline. Com isso, ele só leu uma linha, que foi banana. Bom, tirando algumas conclusões, deixa eu botar esse única aqui com U maiúsculo para ficar bonitinho. Tirando algumas conclusões aqui, né? O que será que deve acontecer se você de novo fizer um readline aí, hein? Eu vou fazer até o seguinte, olha. Vou copiar e colar as duas linhas ali, a linha que lê o readline, né, e o print dela, tá? Então, eu fiz a cópia, Ctrl C, agora eu vou colar, Ctrl V, para a gente ver como é que isso vai ficar. E vou também, antes de executar, dar um Ctrl C, Ctrl V só no print, ó. Então, veja bem, vamos interpretar antes de executar para não ficar confuso, né? Depois que eu fecho o arquivo e abro novamente, a gente viu que o ponteiro volta lá para cima. E aí eu pedi para ele ler só uma linha e ele trouxe para a gente banana. Bom, teoricamente esse ponteiro, né, vamos interpretar assim antes de executar, né, esse ponteiro deve ter parado ali então após banana, aqui, né? E eu imagino que se eu mandar ler de novo, ele vai ler melancia. Será que é isso que vai acontecer? Então eu mandei ele ler de novo. Então, o que será que vem parar na variável linha nessa segunda vez, né? E aí mandei exibir duas vezes essa variável ao final. Como será que isso vai se comportar aqui? Vamos lá. Executei aqui. Olha, tinha vindo a banana, né? E depois veio a melancia e a melancia. Bom, era meio natural da gente entender que a última ação seria repetida, porque a gente mandou um print aqui, né? Duas vezes, né? Sem mandar ler de novo, né? Então, como é que isso foi trabalhado? O cursor estava antes de banana, eu mandei ler uma vez, ele leu banana. E aí eu mandei ler de novo, ele leu melancia. Aí eu mandei imprimir, ele escreveu melancia, mas não mandei ler de novo. Então ele continuou com a variável mantendo a palavra melancia. Quando eu mandei voltar para cá, né? Aqui ele escreveu melancia. Eu mandei print de novo, ele não foi lá no arquivo, ele mandou exibir a própria variável. Então saiu de novo melancia, né? É por isso que repetiu a palavra melancia. Não pediu uma leitura entre um print e outro, então ele ficou com a mesma informação sendo exibida duas vezes. Era natural que isso acontecesse desse jeito, tá bom? Então, nesse momento, o nosso cursor, vamos chamar assim, está após a palavra melancia. Está ali naquele ponto que está piscando ali o cursor, né? Vamos interpretar que está realmente ali. A leitura que a gente fez até o momento está desse jeito, tá? Voltando aqui para o nosso material, repare no espaçamento entre as linhas, né? A gente já falou sobre isso, isso comprova que
como foi dito sobre o contrabarra N, que ele também está ali presente ao final de cada uma das palavras, e o print também faz pular linha, então é por isso que continua dobrando, tá? Continuando ainda nessa interpretação do dos comandos de leitura, tá bom? Eu quero agora tirar o contrabarra N, né? Eu não quero que fique esse espaço tão feio, então nós temos um recurso para isso. Vou voltar aqui no nosso PyCharm para a gente continuar no exemplo underline IO2, fazendo aqui o uso das nossas funções para a leitura do arquivo, tá bom? Então, para remover esse contrabarra N, que está após a palavra capturada, nós podemos utilizar uma função chamada strip. Então, a minha variável linha, que está lá com a melancia, né? Agora eu vou usar assim, ó, linha ponto strip. Essa função strip, ela faz uma limpeza na string que está salva, tá bom? E repara que eu estou lendo daqui, só voltando daqui em diante, né? Ele nesse momento aqui leu melancia. Então a linha está com a palavra melancia. Quando eu venho aqui e escrevo linha recebe linha.strip, estou dizendo o seguinte, lembra-se que tendo um sinal de igual, o Python primeiro resolve o problema do que está depois do sinal e a resposta disso ele atribui ao que está antes, né? Então, ele vai na palavra lá melancia. Só que a melancia que entra na memória, ela está melancia contra a barra N. A gente não enxerga, mas está lá em contra a barra N. Esse strip, o que ele faz? Ele dá uma limpada na palavra, tirando qualquer espaço que exista antes ou depois, e também tirando qualquer escape que exista. Escape é contra a barra qualquer coisa, tá bom? Então nós temos um contra a barra N e isso também é retirado. Não ficou claro essa história? Não, deixa eu te falar escrevendo aqui, mas não é comando não, é só para a gente interpretar. Imagine que na memória do computador está assim, melancia, contra a barra, N. Então, o comando strip vai chegar e apagar esse contra a barra N. Mesmo que você tivesse com assim, ó, aspas, espaço, melancia, espaço... mesmo que não tivesse contra a barra N, mas tivesse espaço antes e depois, tá? Dentro das aspas, o espaço é um caractere, tudo bem? Então, é diferente melancia com espaço antes e melancia sem espaço antes. E isso, para a interpretação do código, é completamente diferente se você está trabalhando com strings. O que está nas aspas é o que conta dentro dela. Com ou sem espaço, isso vai fazer diferença. Então, se você usa o strip aqui, ele vai também tirar esses espaços para deixar a palavra, vamos chamar, pelada, né? Só o que é realmente letra. E se existisse lá um contra a barra N, isso também é retirado com o strip. E é justamente o que a gente está precisando, né? Porque o que está salvo lá na memória é melancia com contra a barra N. E eu preciso tirar isso para ele parar de pular linha. Então eu faço isso. Então, quando eu leio o conteúdo de linha com a função strip, ele vai dar uma limpada na palavra que está lá no momento, deixando ela somente com as letras, tá bom? Então, a palavra melancia vai vir parar limpa de volta aqui, né? Repara que ele pega o que está em linha, faz essa limpeza e o retorno disso é salvo na própria variável, sobrescrevendo o que tinha antes. Então, agora vai ficar o melancia ali sem nada mais sujo, vamos chamar assim. Em seguida, ele pede para a gente, vou até copiar e colar esse print 2 vezes aqui, tá bom? Ele pede para a gente fazer novamente esse print e ao final fechar, arquivo.close, tá bom? Eu vou executar mais uma vez para a gente ver como é que isso ficou. Observa aqui, ó, que agora a melancia ficou sem pular a linha, né? Sem espaçar, né? Ele, na verdade, está pulando uma linha ainda, porque senão estaria na mesma linha, mas ele passou para a próxima linha por conta do print. O print tem uma pulada de linha também, né? Mas o contra barra N que existia na palavra e fazia ela pular mais uma linha, não existe mais, então agora ficou linha após linha, que é o que a gente espera que aconteça, né? Então, eu posso usar essa função strip para dar essa limpada no conteúdo de uma string. Tudo bem? Muito importante essa função para diversas coisas no nosso futuro. Você vai acabar
usando isso. Por exemplo, só para você ver como isso é importante. Quando você pede a um usuário para fazer um cadastro de alguma coisa, e ele coloca lá, por exemplo, o e-mail dele. Se na hora dele digitar o e-mail, ele botar um espaço antes, ele botar o e-mail dele é joão@email.com, exemplo. Se na hora ele escrever espaço joão@email.com, o sistema vai capturar isso com espaço e tudo. Só que não é legal você salvar o e-mail do cara com espaço antes, porque quando a gente for fazer ele se logar, que ele digitar de novo joão@email.com, o sistema compara o que ele está digitando com o que está salvo. Se tiver salvo com espaço e ele digitar sem espaço agora, vai dizer que não é mais o mesmo e-mail, né? Então, o que a gente faz? Antes de salvar o e-mail dele, a gente faz um strip, justamente para tirar esses espaços, essas sujeiras que podem vir junto com a string, salvar o e-mail puro, para quando ele tentar se logar novamente, ele digitar o e-mail dele, e a gente também, usando o strip lá no que ele acabou de digitar, comparar o e-mail limpo que está salvo com o e-mail limpo que ele acabou de digitar. Se forem iguais, então ele pode entrar, né? Se ele acertar a senha também, mas enfim. Só para você entender como a gente usa o strip para tanta coisa aí em sistemas maiores, tá? É uma função muito importante e esse é um momento que a gente pode enxergar isso. Legal? Então, seguindo aqui no nosso conteúdo, a gente já conversou sobre tudo isso que está apresentado até aí, né? Vamos lá. Vamos exemplificar a leitura de palavras de um arquivo e a inserção dessas palavras em uma lista dinâmica. Opa, para tudo. Lista dinâmica. Fizemos isso na nossa última aula antes dessa. Nós criamos listas dinâmicas, tuplas, dicionários, conjuntos. Lembra disso? Foi uma aula grandona, né? Eu acredito que você fez e praticou, né? Fez mesmo, não só assistiu, né? E agora você lembra de tudo aquilo, não é verdade? Então, vamos usar aquilo lá aqui um pouquinho, tá bom? Então, vamos fazer a inserção do que a gente está buscando desse arquivo txt para uma lista dinâmica, para que eu possa manipular isso depois por dentro do meu código no Python, né? Vamos criar um novo arquivo Python chamado exemplo_io3, e aí a gente vai continuar trabalhando com esse código aqui, tá bom? Então vou lá no Python, no PyCharm, vou aqui no meu projeto, leitura escrita com o botão direito, new Python file, e vou digitar exemplo_io3. Já estou ali com o meu novo arquivo. O início dele é igual ao do 2, então vou copiar e colar aqui para a gente ganhar tempo, que é o comentário, seguido da abertura do arquivo em modo leitura, tá bom? Então copiei e colei. Só que agora eu vou criar uma lista dinâmica, que eu vou chamar de palavras, tá bom? Palavras vai receber abre e fecha colchete, que você lembra muito bem, que isso significa que eu estou começando uma lista dinâmica. Eu já poderia ter essa lista dinâmica com algumas palavras ali, né? Por exemplo, já que a gente está falando de fruta, né? Já poderia ter ali um limão, já poderia ter ali a laranja, enfim. Só que, se eu simplesmente só abrir e fechar os colchetes, eu abri uma lista vazia, vamos chamar dessa forma, tá bom? Então, tenho aqui uma lista dinâmica, assunto que nós usamos muito na nossa aula anterior e é muito importante esse conhecimento das listas. Bom, tenho aqui essa lista dinâmica. Vou fazer agora uso de um for para fazer uma estrutura de repetição, o mesmo for que a gente viu antes. Linha in arquivo. Então ele vai rastrear cada linha do nosso arquivo palavras.txt. Lembra que arquivo é uma variável que está trabalhando com o palavras.txt. E eu criei uma lista dinâmica que se chama palavras, mas ela não tem vínculo nenhum com aquele arquivo, só o nome que se parece, tá bom? Cuidado para não confundir isso. Bom, ali dentro do for, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar para a nossa lista dinâmica palavras, a nossa função append, que a gente viu isso na aula da lista dinâmica, que a gente sabe que o append ele adiciona um item na lista, né? Só que o que ele vai adicionar, eu vou buscar da nossa linha, que é o conteúdo que o for está lendo, só que eu vou buscar já colocando bonitinho, hein? Com ponto strip, ou seja, limpo. Olha só que legal, hein? Como é que a gente já está juntando todos os conhecimentos anteriores, né? A gente acabou de ver que o strip limpa o conteúdo da palavra que eu tenho ali salva em linha,
tirando espaços extras e escapes, que é o contrabarra qualquer coisa, e nós temos o contrabarra N, né? Então, o que vai ser feito aqui? Ele vai pegar o que está na linha ali, naquela palavra que está em linha, e limpar aquilo, e vai fazer, depois de limpo, ele vai adicionar essa palavra na nossa lista dinâmica aqui no Python. Então, a lista dinâmica que estava vazia vai começar a receber o conteúdo que está vindo lá do arquivo txt, que é um arquivo extra fora do nosso projeto, né? Então, olha como é que, agora para você visualizar algo mais para o futuro, né? Eu estou com um arquivo fora, um arquivo txt, estou fazendo uma leitura desse arquivo e trazendo o conteúdo dele para uma lista dinâmica que você manipula isso por dentro do Python. Então é assim que a gente trabalha. Você vai, sempre que precisar carregar conteúdo de um arquivo txt, você vai lá ler aquilo e joga para dentro de uma lista dinâmica e manipula daí diante pela lista dinâmica. Você não vai ler o arquivo o tempo todo. Você lê ele uma vez só, joga na tua lista dinâmica e daí para frente é a lista. É assim que a gente trabalha, lendo arquivos e manipulando seus dados posteriormente em Python. Tá legal? Então adicionei a palavra já limpa na nossa lista dinâmica palavras. E a cada vez que esse for roda, né, ele vai lendo uma palavra, uma linha de cada vez do nosso arquivo palavras txt. Então, a primeira volta ele traz banana, limpinho, sem o contrabarra N, na segunda é melancia e por aí vai, né? E vai jogando isso dentro da nossa lista dinâmica palavras. Quando for acabar, essa lista vai estar completinha com as mesmas palavras que eu tinha lá no arquivo externo palavras txt, tá bom? Bom, feito isso, depois desse for, eu fecho a leitura do nosso arquivo, né? Arquivo.close, porque já capturei tudo que eu preciso dele. E daí para frente eu vou manipular a minha lista dinâmica. Então vou fazer, por exemplo, aqui um print só para a gente enxergar o que nós temos na lista dinâmica. E a gente viu na aula de lista dinâmica que dá para fazer 1000 coisas aí com as listas dinâmicas, né? Eu não vou fazer nada daquilo mais, eu só vou dar um print, mas daí para frente você sabe que estando em lista dinâmica, você pode fazer com ela tudo que a gente aprendeu na aula das listas dinâmicas, tá bom? Então, vou executar aqui com o botão direito. Olha, ele já exibiu a lista dinâmica, né? A gente já viu na aula passada também que a exibição é nesse formato, né? Com colchete separado por apóstrofos ou aspas simples, né? Então, repara que nós temos banana, melancia, abacate, morango, abacaxi e amora, que é o conteúdo do nosso arquivo txt. Ele foi lendo um por um e colocando na nossa lista dinâmica, e agora, ao final, ele exibiu a lista dinâmica. Tudo bem? Então, conseguimos capturar e manipular daí diante por dentro do Python com uma lista dinâmica. Muito interessante essa nossa usabilidade aí, tá bom? Bom, vimos bastante coisa sobre a manipulação de arquivos externos, fizemos exemplos aí baseados em arquivo txt. É muito legal isso é muito importante esse tipo de conhecimento e é legal que você treine bastante, tá bom? Um grande abraço para você, qualquer dúvida pode escrever aí para a gente responde. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.